Bom, vamos começar, né, pelo primeiro signo de todos, o nosso amigo Áries, representação de um carneiro. Na outra aula, a explicação dos símbolos dos signos, isso já foi explicado porque é o carneiro, né? O que a gente tem que sempre relembrar, não pode esquecer, tem que decorar esse índice. Áries vai acontecer no dia 22 de março a 20 de abril, isso pode variar de acordo com o movimento de precessão. Então, é sempre importante fazer o mapa natal certinho, com a data, horário, local, porque às vezes, se a pessoa nasceu ali no limiar, pode vir com o signo anterior ou depois. O Áries do elemento fogo, polaridade masculina, positivo e Yang, qualidade cardinal de movimento. O planeta que é regente é o Marte, sua casa correspondente é a casa 1, a casa do ascendente, e a parte da cabeça, a parte do corpo é a cabeça. Quais são as palavras principais do signo de Áries? Coragem, entusiasmo, impulso, desafio, velocidade, aventura, liberdade, empreendimento, coragem, pioneirismo, bélico, vingança, egoísmo, impulsividade, raiva, nervosismo, agressividade e arrogância. Todas essas palavras servem ao signo de Áries, e o seu mito está associado ao mito de Jasão. Ele vai ser o líder dos argonautas. Os argonautas são aventureiros que saem em explorações aí pela Grécia Antiga, beleza? A principal aventura deles é o mito do Velocino de Ouro, que é a busca de um artefato, que inclusive é rodeado, envelopado por pele de carneiro, que é, né, o signo de Áries. Então, o mito do qual o signo é baseado é no mito de Jasão. É muito interessante que nesse mito de Jasão, se a gente olhar aqui, ó, tem um carneiro aqui, né, o símbolo de um carneiro, e muitas histórias de Hollywood, todas elas utilizam esse mito. Por exemplo, Mad Max, dentro do mito de Jasão, tem uma cena em que o sapato ele cai pelo meio do caminho. No filme do Mad Max, atualmente, eu vi uma cena em que o herói está fugindo, aí de repente o sapato dele cai. Todas essas histórias que se repetem em Hollywood já foram histórias, mitos antigos que já aconteceram e que se repetem até hoje. Beleza? Bom, já o signo de Touro, olha aí o signo de Touro, ele vai acontecer no período de 21 de abril a 21 de maio. Ele é do elemento terra, de polaridade feminino, negativo, em qualidade fixa, né? Planeta regente é Vênus, a casa correspondente é a casa 2 e a parte do corpo é a sua garganta. E aí, quais são as principais palavras que regem o signo de Touro? A posse, o valor, permanência, maturação, beleza, segurança, pioneirismo, empreendedorismo, direcionamento, energético, resistência, foco, senso de valor, persistência, solidez, determinação, força de vontade, afetuosidade, bondade, amante da natureza, prazeres carnais, preguiça, possessividade, resistência à mudança, mesquinharia, previsibilidade, obstinação, rancor e rotina. Essas são as principais características, são as principais palavras do arquétipo do touro. Da onde vem o seu mito? É o mito do Minotauro. Então, para quem depois quiser estudar, pesquisar mais, é o mito do Minotauro. O que acontece? O rei Minos era um rei muito rico e, em prol dessa sua riqueza, ele vai agradecer Poseidon, e Poseidon fala para ele, olha, eu vou te dar uma vaca sagrada, mas eu vou querer depois ela em sacrifício. E aí Minos, aí essa questão da posse, do acúmulo, ele não corresponde ao trato que ele faz com Poseidon. Ele tenta ludibriar, ele tenta enganar, coloca uma outra vaca no lugar da vaca que Poseidon pediu de sacrifício, porque ele ficou apaixonado pela beleza. Poseidon fica revoltado, e aí ele faz uma feitiçaria lá e faz com que a esposa do rei Minos se apaixone por um touro. Dessa paixão nasce o Minotauro, metade homem, metade touro. E aí é uma besta, um ser devorador, que o rei Minos ele pede para colocar dentro de um labirinto de Dédalo, que é um labirinto complexo em que ninguém conseguiria sair de dentro desse labirinto. Ele joga essa besta fera lá. Esse labirinto dentro do arquétipo do touro
está muito associado aos prazeres. Os prazeres, o desejo, isso tudo pode levar a consciência taurina para ficar rodeada e presa dentro de um labirinto, onde ela não consegue sair porque ela está presa nessa questão dos prazeres e dos desejos. Então, o arquétipo do touro, essa questão do Minos, não ter solto a vaca, não ter libertado, também tem muito a ver ao apego, ao desejo de acúmulo. Então, para quem quiser estudar o signo de touro, estudar o mito do Minotauro. A Vênus é a Afrodite, beleza? O signo de Gêmeos, primeira figura humana na astrologia, vai acontecer no período de 21 de maio a 21 de junho, do elemento ar, polaridade masculino, positivo e yang, de qualidade mutável, regido pelo planeta Mercúrio, a casa correspondente à casa 3, e as partes do corpo são as mãos, os braços, eu esqueci de incluir também as vias respiratórias. Então não se esqueçam que o Gêmeos também rege as vias respiratórias. É muito comum quem tem Vênus em Gêmeos, ascendente ou Sol em Gêmeos, falar com as mãos, falar com os braços. Quais são as principais palavras do signo de Gêmeos? Comunicação, pequenas viagens, androginia, adaptabilidade, versatilidade, intelectualidade, lógica, espontaneidade, humor, jovialidade. Línguas estrangeiras, mutabilidade, agitação, insônia, falsidade, nervosismo, fofoca, agitação e dualidade. Então, todas essas aí são as características principais do signo de Gêmeos que a gente pode utilizar dentro de uma análise. Se a pessoa tem ascendente, Sol, Lua, Marte, Vênus, tudo isso a gente pode ver utilizando este vocabulário, beleza? E aí nós vamos ter para o signo de Gêmeos o mito de Castor e Pollux. Eles são filhos da mesma mãe, mas de pais diferentes. Ou seja, um é imortal e o outro é mortal, mostrando essa dualidade, essa diferença geminiana. Então, um aparece do dia, o outro aparece na noite. É uma confusão. Desculpa, é uma confusão. Então, mostrando principalmente essa dualidade característica do signo de Gêmeos. Outro mito muito associado ao signo de Gêmeos, mas que a gente coloca mais para o planeta Mercúrio, é o mito de Hermes. Então, a gente vai ver muita gente, muitos astrólogos aí, inclusive, utilizando o mito de Hermes para falar do signo de Gêmeos. Mas a gente prefere, da agricultura celeste, manter o mito de Castor e Pollux. Beleza? Bom, e aí chegamos ao signo de Câncer. Câncer é a representação de um caranguejo. Seu período de signo solar vai acontecer do dia 23 de junho a 21 de julho. Ele é do elemento água, de polaridade feminino, negativo, yin. Qualidade cardinal de movimento, planeta regente a Lua, correspondente à casa 4, ou fundo do céu. E a principal parte que rege são os seios e também o estômago. Não vamos esquecer disso. Quais são as principais palavras do Câncer? Sensível, patriotismo, proteção, acolhimento, maternidade, também paternidade, cuidado, cura, sensibilidade, simpatia, gentileza, imaginação, proatividade, cautela, patriotismo, lar, vitimismo, chantagem emocional, melindre, mau humor, feminino, noite, profundo, temperamental, instabilidade, rancor. Todas essas características influenciou bastante o signo de Câncer, beleza? Agora a gente chega ao seu mito, que é o mito de Hera. Quem era Hera? Esposa de Zeus. Então, obviamente, que ela está muito associada ao casamento. E a Hera também era uma deusa bastante submissa, porque ela aturava, né? Zeus é um deus altamente infiel. E aí acaba que as suas características são bastante controladoras, bastante ciúme, bastante tentativa de dominar. Então, a mulher de Câncer, o homem de Câncer, está muito associado a essa questão do mito de Hera, esse desejo do casamento, da associação e do controle do ciúme. Bom, chegamos aí ao signo de Leão, né? O majestoso Leão, que vai acontecer no período de 24 de julho a 23 de agosto. Ele é do elemento fogo, a polaridade masculino, positivo e yang, de qualidade fixo. O planeta regente é o Sol, sua casa correspondente é 5, e a parte do corpo principal é o coração.
E aí, quais são as palavras principais do leão? Exagero, brilho, poder pessoal, criatividade, filhos, criança, liderança, realeza, requinte, mesquinharia também, arte, dança, palco, expressão, dramaticidade, ego, egoísmo, egocentrismo, projeção, agressividade, selvagem, amorosidade, magnanimidade, arrogância, generosidade, amor, narcisismo. Todas essas características são fundamentais do arquétipo leonino. Então, tanto para o seu melhor quanto para o seu pior. A gente pode ver isso na Sol, no Ascendente, na Lua, na Vênus, no Marte. Em alguma dessas palavras vai encaixar nesses posicionamentos. Qual o principal mito que se refere ao signo de Leão? É o Leão de Nemeia, primeira tarefa de Hércules. Então, existia um leão que ninguém conseguia matar, o nego dava flechada, atacava e ninguém conseguia matar o bicho. E aí Teseu ou Hércules, com a sua força, com seus próprios braços, com a sua própria mão, ele consegue derrotar o leão e ele acaba pegando a pele do leão, vestindo ela no seu corpo. A representação simbólica desse mito representa a consciência humana superando o seu lado animal, o seu lado irracional. Então, o leão é a representação justamente da nossa consciência, do nosso self, dominando nossos instintos inferiores. O mito do leão também está muito associado à busca do Santo Graal, que essa busca de autoconhecimento de quem eu sou, qual é a minha essência, a minha missão. Já o signo de Virgem, um signo muito complexo, não há certeza sobre o mito de Virgem, então muita gente associa a estreia, eu, por exemplo, não concordo muito. Então, ainda não há uma posição definitiva. Muitos vão associar a Deméter. Então, é bem complicado a definição do mito de Virgem. Ele acontece do dia 23 de agosto a 22 de setembro, seu período, do elemento terra, feminino, negativo, de qualidade mutável. O planeta regente é Mercúrio e a casa correspondente é a casa 6. Ele vai reger o sistema nervoso e o digestivo. Quais são as principais palavras do Virgem? Serviço, discriminação, análise, eficiência, pureza, fertilidade, meticulosidade, modéstia, organização, inteligência, lógica, detalhe, perfeição, limpeza, meticulosidade e saúde. E aí, muitos livros, muitos astrólogos associam ao mito de Astreia, que ela era filha de Zeus, e ela surge no período de ouro, né? E ela é uma deusa muito perfeita, e aí ela se sente incomodada com as injustiças e as impurezas do ser humano e acaba pedindo para o seu papai, Zeus, castigar os homens, colocando eles na idade de bronze, fazendo eles serem punidos pelas suas perversões e pelos seus comportamentos inadequados. É um mito um pouco complexo para explicar um signo complexo como é Virgem, ambíguo e contraditório, em que muitos têm essa associação de pureza e que a gente sabe que tem uma ligação também com o seu lado profano e com o seu lado material, até porque ele também é do elemento da terra. Depois a gente segue para o signo de Libra, que ele é do... Lembrando que não tem só um mito que rege os signos. Na apostila, por exemplo, alguns... o signo Sagitário, por exemplo, estamos colocando como mito de Quiron. Aqui a gente vai falar sobre outro arquétipo. Alguns Virgem, por exemplo, colocam Deméter, outro Astreia, e a mesma coisa é o signo de Libra. Então, ele acontece do dia 24 de setembro a 23 de outubro, do elemento ar, de polaridade feminina. Não. Aqui está errado. Libra é masculino, desculpa. Cardinal, regido por Vênus e correspondente à casa 7. A parte do corpo é o rins, a glândula suprarrenal, vesícula, nádega, cintura, ovário, aparelho circulatório e região lombar. Só lembrando, Libra não é um signo feminino, aqui está errado. Libra é um signo masculino. As principais palavras são harmonia, união, equilíbrio, refinamento, cooperação, compromisso, paz, estética, julgamento, encanto, despreocupação, diplomacia, romântico, refinamento, conforto, regalia,
justiça, idealismo, indecisão, rancor, mutável, inconsistência, dúvida, flerte, influência, extremos e empatia. Todas as características, todas as palavras, como eu falei, seu vocabulário se encaixa perfeitamente no arquétipo libriano. E o mito de Libra é o mito de Paris. Paris é um jovem muito inteligente, muito belo, e que ele é chamado por Zeus numa festa que está rolando no Olimpo, um casamento, olha aí, ó, entre Peleu e Tete, Libra, está em muita associação à questão do casamento. A Ares, a deusa da discórdia, não é convidada, e aí ela lança a maçã do caos, da qual ela vai jogar a disputa entre a mais bonita, para ser escolhida entre Hera, Atena e Afrodite. Zeus não consegue resolver esse drama, ele convida Paris. Paris, com uma característica libriana, vai querer dividir, né, um pouquinho da maçã para cada uma das deusas. Zeus fala que ele tem que escolher uma, e obviamente, com características venusianas, ele vai acabar escolhendo Afrodite como a mais bela deusa do Olimpo, o que vai causar inveja nas outras deusas, obviamente. Certo? Bom, há muita também ligação do mito de Libra com Osíris, a questão da balança e do julgamento da alma pelos seus acertos e pelos seus erros após a morte para a reencarnação. O mito de Osíris é um mito egípcio que está muito associado ao signo de Libra. E aí chegamos ao Escorpião. Escorpião ele vai acontecer no dia 24 de outubro a 22 de novembro, do elemento água, de polaridade feminina, negativo e em qualidade fixo. Planeta regente Plutão e Marte, né? Casa correspondente à casa 8 e a parte dos órgãos, a parte do corpo, os órgãos sexuais. E aí as palavras base do Escorpião é paixão, sexo, obstinação, intensidade, intuição, profundidade, morte, oculto, místico, discernimento, sutil, casamento, herança, paixão, intensidade, emoção, imaginação, persistência, vingança, determinação, intuição, ciúme, agressividade, observação, crueldade, masoquismo e transformação. Todas essas palavras representam o arquétipo escorpiano e o seu mito é o mito de Hidra de Lerna. O que é essa Hidra? Ela, para alguns mitos, ela tem 7 cabeças, outros têm 9, outros têm 10 mil cabeças. Ou seja, o herói corta cada cabeça e surgem mais 3. Ela está num pântano. O pântano representa o nosso lado mais obscuro da nossa consciência. E essa hidra seria os nossos pensamentos. A gente tenta controlar, vem logo o outro, nossas paranoias, nossos traumas, nossas neuroses, que estão muito associados ao signo de Escorpião. Tudo aquilo que a gente nega, tudo aquilo que a gente esconde, que a gente não aceita que existe dentro de nós, acaba se tornando, então, uma hidra de Lerna, com várias cabeças, com vários pensamentos, nos atemorizando, nos aterrorizando, e através da consciência, através da luz, de iluminar essas sombras, que o Hércules consegue, então, vencê-la, então, mostrando que a gente precisa encarar esses demônios que são a nossa própria consciência, que é a tarefa de Escorpião, descer no seu submundo, no seu mais obscuro e poder se transformar. E aí chegamos ao Sagitário, depois da profundidade, depois da descida ao inferno, Escorpião. Agora vamos para a positividade, para a expansão, para o crescimento. Sagitário é um centauro, né? Ele é um arqueiro que vai apontar para o infinito. Então, ele vai acontecer do dia 23 de novembro a 22 de dezembro. Ele é do elemento fogo, da polaridade masculino, positivo e yang, de qualidade mutável. Seu planeta regente é Júpiter, sua casa correspondente é a casa 9. E a parte do corpo é o fígado, quadril e as coxas. As palavras principais são aventura, filosofia, inteligência, liberdade, jovialidade, adaptabilidade, verdade, otimismo, maestria, professor, inquietude, exagero, negligência, fanatismo, irresponsabilidade, imaginação, espiritualidade e intuição. O mito, obviamente, vai ser de Zeus, o rei do Olimpo, filho de Cronos e Réia, que assumiu o poder, né, naquela grande guerra entre titãs. Ele acaba tomando o lugar de Saturno. E aí chegamos em Capricórnio, o signo do bode, né? Olha aí o bodinho que sobe no topo da montanha. Ele vai acontecer no período de 23 de dezembro a 19 de janeiro. Ele é do elemento terra, de qualidade feminina, de polaridade feminina, negativo, yin, qualidade cardinal. E o planeta regente é Saturno. Sua casa correspondente à casa 10, ou meio do céu, e a parte do corpo, os joelhos, os ossos e os dentes.
As palavras principais de Capricórnio: responsabilidade, tradicional, ambição, trabalho, obstinação, construção, prudência, disciplina, perseverança, pessimismo, avareza, preocupação, tradição. E aí o seu mito vai ser o mito de Cronos, o senhor do tempo, filho de Urano, o céu, e filho de Gaia, a terra. Então é ele que rege a agricultura, a plantação e a colheita. E o tempo, né? Quem é mais temível do que o tempo? Quem controla o tempo? Então, o tempo é um dos deuses que nos dominam, beleza? E aí chegamos ao signo de Aquário, que supera Saturno, né? Que até Saturno era onde a visão humana alcançava. Urano, Netuno e Plutão só vão ser redescobertos pela humanidade depois do desenvolvimento da tecnologia. Obviamente que os sumérios já sabiam da sua existência, mas como a nossa astrologia ocidental, então a gente vai ter que se basear nessa ordem. O signo de Aquário vai acontecer no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro, do elemento ar, polaridade masculino, positivo e yang, qualidade fixo, planeta regente tanto Urano quanto Saturno, casa correspondente à casa 11, e a parte do corpo, sistema circulatório e os tornozelos. Então, essas são as partes que o signo de Aquário vai reger no corpo. E as palavras principais são independência, benevolência, filantropia, desapego, desprendimento, originalidade, revolução, liberdade, ativismo, ideologia, teoria, insight, fidelidade, lealdade, intelectualidade, mensagem, rebeldia, obstinação, teimosia e imprevisibilidade. Então, quando eu coloco a palavra fidelidade e lealdade aqui no Aquário, tem a ver com as suas ideias, com as suas propostas, com a sua irmandade. O Aquário, nesse sentido, ele acaba tendo mais fidelidade, mais lealdade do que aos seus próprios relacionamentos pessoais. E aí o seu mito é o mito de Prometeus. Prometeus quer dizer a palavra premeditação, ou seja, fazer atividades premeditadas, pensando em algo no futuro. Por isso que o Aquário está muito associado à própria astrologia, porque não deixa de ser um estudo do tempo, as atitudes do homem no tempo e o que isso pode gerar no futuro. Então, Prometeu seria um filho de Hera com o gigante Eurimideon. Existem várias versões sobre sua origem. Ele está muito associado à questão da liberdade e da rebeldia. Ele vai ludibriar várias vezes Zeus, vai enganar Zeus várias vezes, ele vai ter uma relação muito forte com a humanidade, ele gosta muito das pessoas, dos humanos, e por ele ludibriar Zeus, ele vai ser castigado a 30 mil anos preso no Monte Cáucaso, onde uma águia vem e come seu fígado, e o fígado ele sempre se regenera, e a águia vem, come seu fígado, e o seu castigo só iria acabar com o sacrifício de algum imortal, trocando sua imortalidade pelo seu lugar. Aí surge quem? Quiron. É o Quiron que vai fazer o seu sacrifício, porque Quiron é um imortal, ele é um centauro que tem uma ferida que nunca se cicatriza, ele já não aguenta mais o fardo da existência, e aí ele quer morrer, e ele troca de lugar com Prometeus, que é ele, então, que vai levar o fogo dos deuses à humanidade, trazendo conhecimento, inspiração, novas possibilidades, novas tecnologias, para tirar o homem do atraso e desenvolver um progresso na humanidade. Então, o mito de Prometeus está muito relacionado também com o sacrifício de Quiron. É muito pouco falado essa questão de que Prometeus só leva fogo aos humanos devido ao sacrifício de Quiron ter trocado a sua imortalidade pela sua prisão. E aí, já que estamos falando de sacrifício, vamos chegar finalmente ao último signo do zodíaco, o signo de Peixe, que vai acontecer no período de 20 de fevereiro a 21 de março. Ele é do elemento água, da polaridade feminino, negativo, yin, qualidade mutável. O planeta regente é Netuno, sua casa correspondente é a casa 12, e a parte do corpo é os pés. Para quem estuda medicina chinesa, a gente sabe que nos pés a gente carrega todos os pontos do nosso corpo, né? Então, é os pés que nos mantém em pé, é os pés que nos coloca nesse mundo e que nos leva para vários lugares. E aí, quais são as palavras-chave de Peixes? Humildade, amor incondicional, solidariedade, poesia, arte, sensibilidade, espiritualidade,
lunático, compassividade, simpatia, emoção, desprendimento material, adaptabilidade, impressionante, gentileza, intuição, receptividade, dualidade, negligência, ilusão, confusão, indecisão, falta de praticidade, nebulosidade e inconsciente. Todas as palavras são as palavras-chave que regem o arquétipo do signo de Peixes. E quais são os seus mitos? 2 mitos importantes influenciam o signo de Peixes, o mito de Eros e Afrodite. Afrodite a gente já sabe, né, que é uma deusa infiel também, altamente sexual, que está ligada aí com Touro e Libra, por isso que há essa ligação entre taurinos, librianos e piscianos, e o Eros, que é um filho desse caso extraconjugal entre Afrodite, Vênus, e Marte, Áries, que é o Cupido, né? o deus do erotismo. Então, essa ligação sexual muito forte, sim, ao signo de Peixes. Tanto que a vulva, a vagina, para os antigos, é uma simbologia da boca do Peixes. É regido também por Poseidon, muitos vão colocar também o mito de Poseidon, e aí mostra também essa questão da inconstância. Eros é um cupido muito doido, né? Ele sai atirando para tudo quanto é lado, ele se apaixona por um monte de gente. Mostra a questão da fertilidade, o signo de Peixes é altamente fértil, do entorpecimento, ele necessita se entorpecer, dormir, sonhar, fantasia, e essa questão também da infidelidade, por ter o pezinho de Afrodite, e Afrodite é uma deusa, como a gente já falou, uma deusa solar, que gosta, né, de se envolver com a galera, e o signo de Peixe, por ser do elemento água, ele gosta de se misturar e ele não tem muito discernimento, muita separação do que é preto, branco, ele não tem preconceitos, ele também vai se misturar com todo mundo. Os preconceitos eles acabam bastante em Aquário para Peixe. Em Capricórnio há uma cristalização, em Aquário para Peixes a humanidade vai ter que repensar um monte de coisa e aí já começa uma profunda transformação. Beleza, pessoal? Bom, então a gente aí adiantou os mitos dos planetas, os mitos dos signos, as principais palavras que contém dentro dos seus arquétipos. Não tem como eu entrar em detalhe em cada mito de cada signo, de cada planeta. Isso é uma questão de estudo. Eu só indiquei os principais mitos que regem os signos. Para quem quiser agora se aprofundar, vai ler. Não tem como eu pegar o mito de Príapo e ter relacionamento com Marte. Isso não existe. Então, eu só estou dando exemplo que quais são os mitos que a gente deve estudar para a gente compreender melhor os signos. Tem o livro e-book da Liz Greene, Astrologia do Destino, que eu recomendo que todos leiam sobre essa questão dos mitos. Há um monte de site que fala sobre essa questão mitológica, e aí a gente deu essa pincelada nesses assuntos que é importante para a gente saber quais são, de fato, os mitos que são a base arquetípica de cada signo e de cada planeta. E aí a nossa aula vai chegando ao fim e na próxima vamos falar sobre as casas do zodíaco. Valeu, pessoal. Uma boa noite a todo mundo. Para quem ficou, gratidão pela atenção e vamos que vamos. Até a próxima, galera.